estar aqui, agradeço pelo convite e, sobremaneira, pela companhia de vocês. Que bom que vocês estão aqui. Eu fico faceiro por isso. Por mim, é bom ter as companhias e também pelo fato de estarmos num ótimo lugar. Talvez o melhor lugar que tenhamos para estar neste momento. E esperteza nossa, né? Procuramos um bom lugar. Precisamos de convivência e aqui então que façamos um momento de convivência com resultados positivos, angariado para nós e que nos ajudemos uns aos outros. Espero contribuir e conto com vocês. Preciso de vocês. Para refletirmos a respeito de ensinamentos de benfeitores espirituais de Jesus, a começar pelo título do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que vamos abordar hoje. Que vamos, vocês e eu. Vocês estão ativos também. Que é: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Palavras de Jesus, que Mateus nos conta, está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo São Mateus, no versículo 8, e abordado no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu proponho para vocês que nós pensemos nesse dito de Jesus e destrinchemos em 3 etapas. O que significa bem-aventurado? É coisa boa. É afortunado, feliz, salvo até, situação de conforto. Então, bem-aventurado, uma bem-aventurança. Os puros de coração. O que é ser puro de coração ou ser limpo de coração? E a recompensa para isso é porque verão a Deus. Como assim? Ver Deus. Tá, então, puro de coração. Pureza de coração é o primeiro tópico do capítulo e que Kardec coloca um trecho do Evangelho que trata das crianças. Porque Jesus nos dá como exemplo de pureza de coração, de simplicidade, de humildade, a criança. Que todos nós temos um pouco, que já fomos no corpo, várias vezes, porque já reencarnamos, e que vamos voltar a ser em encarnações futuras. Vamos ser os anjinhos que já fomos. É nesse sentido, então, que está abordado lá. E narra o trecho do Evangelho que as crianças queriam se aproximar de Jesus num encontro, atraídos pelo magnetismo de Jesus, e aí acharam que as crianças estariam perturbando. Criança nunca perturba a gente. Então, despertemos o nosso lado criança para não perturbarmos ninguém. E aí os apóstolos, querendo afastar as crianças, Jesus diz, não disse, disse, mas disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para os que se lhes assemelham, ou para os que se assemelham a eles, dependendo do tradutor do Evangelho e da abordagem que seja. Kardec procura explicar que nós, espíritos, quando reencarnamos, viemos com a bagagem das reencarnações anteriores, com a evolução que já tivemos, mas também com mazelas, né? Certamente com necessidades de aparar arestas, porque tem mundos muito mais evoluídos do que o nosso, mas este aqui é um mundo de provas e de expiações, e como tal, destinado para espíritos imperfeitos ainda. Estamos melhorando. Com relação às encarnações anteriores, nós estamos na melhor condição. E com relação às reencarnações vindouras, estamos na pior condição, porque seremos muito melhores. É a lei do progresso. Cada um de nós. Eu, tu, eles, nós, vós, eles. E é bom que a gente se dê conta dessa realidade. E marchemos no nosso progresso, aceitando a ajuda dos outros e auxiliando os outros.
E nesse contexto, então, a criança traz nós, quando renascemos, trazemos as nossas mazelas, as nossas virtudes, vícios para nos corrigirmos. E por que, então, que é tomada a criança? Porque quando nós renascemos, as crianças de hoje em dia, trazem aquela candura, o que a criança tem? Então, para nós refletirmos, para que Jesus apresente como exemplo de pureza de coração a criança. Bom, é bom que se fale também que o coração é um órgão do corpo, mas que representa os nossos sentimentos. Por quê? Porque todos os nossos órgãos, todo o nosso corpo reage diante de estímulos de sentimentos. E o que reage de forma mais intensa e vai influenciar os demais é o coração. Varia a frequência cardíaca, podendo chegar até ataque cardíaco, e estimula com isso a circulação do sangue, que vai afetar os outros. E tudo isso impulsionado por sentimentos. Um sentimento de gratidão, estaremos serenos, calmos, com eliminação de toxinas do sangue, que vai beneficiar os outros órgãos. Se tivermos sentimentos baixos, aí então o coração vai sofrer com isso, é consequência, não é o coração que estimula o sentimento, é o sentimento que estimula o coração. E porque o órgão que reage mais, então, tem isso aí. E por que, então, puro de coração? O que a criança tem? Vamos refletir algumas qualidades que a criança tem e que nós podemos ter e que nos convém para nos aproximarmos, então, da pureza de coração. A criança é franca, é pura, é sincera, tendência maior, né? A criança se desenvolve uma barbaridade. A cada dia não é só fisicamente que a criança se desenvolve em conquista e em habilidades. E é a lei do progresso que nós devemos cumprir. E a criança não se contenta com pouco. É uma conquista engatinhar, aprende a andar, aprende a falar e todos aqueles desenvolvimentos. Por que é que quando a gente chega a uma certa idade tende a uma certa acomodação? Sempre é tempo de nós aprendermos, de nós evoluirmos, de nós exercitarmos, praticarmos. E procurando ser o que já fomos como criança. É possível que sejamos sinceros, francos, amáveis. Pense em outras virtudes da criança. É possível que a criança pense no bem, produza bons pensamentos, que é muito bom isso. Sendo que o pensamento é que vai movimentar as nossas ações, que serão exteriorizadas, e ainda o pensamento é um intermediário, porque ele é produto dos sentimentos. Por isso que é tão importante a pureza dos sentimentos. E é por essa razão que Kardec coloca como segundo tópico do capítulo, pecado por pensamento. Ponto adultério, como subtítulo. Então é muito importante as reflexões que tem lá e que nós façamos essas nossas reflexões também. Começa o capítulo com um trecho do Evangelho, palavras de Jesus também, não é o capítulo, o trecho do capítulo desse pecado do pensamento adultério. Então Jesus repete grande parte dos 10 mandamentos no capítulo 5 do Evangelho segundo São Mateus. E diz lá que, ouviste que foi dito, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que se olhar para uma mulher com mal olhado, já em seu pensamento cometeste adultério. Hein? Os pensamentos. Bom, mas aí tem uma explicação do que é adultério no sentido evangélico. Não é apenas esse sentido restrito, embora esteja exemplificado nas palavras de Jesus, algo que dá uma ideia que seja esse do adultério, da infidelidade de um cônjuge com relação ao outro, no que se refere à conjunção carnal, a sexo. Porque infidelidade pode existir de outras maneiras.
Então, adultério tem essa conotação, que já não é mais previsto no Código Penal brasileiro, e é desde 2005, mas é catalogado no artigo 1566, indiretamente catalogado no artigo 1566 do Código Civil Brasileiro, que fala que um dos deveres dos cônjuges recíprocos é a fidelidade. Então, a infidelidade é passível de indenização. Mas não é só essa conotação, que é também no sentido evangélico. E até cito como exemplo, lá nas explicações de Kardec, que Jesus também se refere até quando vou ter que suportar essa geração adúltera. Então, no sentido evangélico, adultério é toda ação que desvie do bem. Então, nós não cometemos adultério praticando o bem, porque está, como está na questão 627, não basta que não pratiquemos o mal. Se não fizermos nada, vivemos uma vida contemplativa, o não fazer nada já é o mal. Então, é necessário que pratiquemos o bem. E o bom é que os trancos e barrancos estão indo, né? Os trancos e barrancos lá vou eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. É bom que a gente se dê conta disso, que não se condene, que não vive condenando os outros, e que procuremos fazer cada vez mais e melhor. Né? Mas então, como é que fica a questão do pecado para o pensamento? Se a gente, até formulado na pergunta, a gente sofre consequências maléficas se pecamos por pensamento? E diz que não, que até pode ser, dado o grau evolutivo em que nós nos encontramos, pode ser uma prova que nós podemos nos sairmos bem ou mal. E dá uma série de explicações, e depois, no último parágrafo desse tópico, resume, dizendo que naquele que já evoluiu, nem pensa no mal. No que está no estágio intermediário, se pensa no mal, procura superar. Não se compraz no mal, e muito menos em praticá-lo. E até vem ao encontro isso com relação aos espíritas, que lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo diz que se reconhece o verdadeiro espírita, é capítulo 6, João, né? Se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que emprega para domar as suas inclinações más. Porque no estágio evolutivo que nós nos encontramos, nós somos acudidos por pensamentos. E aí, por pensamentos que não são os melhores. E aí, muitas vezes, a gente se justifica quando conhece, que sabe que existem as influências espirituais. Ah, foi o meu obsessor. É o mecanismo de transferência. E muitas vezes não é o obsessor. É até na maior das partes das vezes, é o nosso guia, o nosso benfeitor. Para ver se nós já merecemos confiança, aplica provas. É assim que a gente age. Quando espíritos encarnados, os desencarnados agem assim também. Deixemos essa coisa que tudo o que nos desagrada, que é o obsessor. As costas deles não são tão largas assim. E até porque muitas vezes é o benfeitor que atua em nós. É bom que nos convençamos disso. Coisas que nos contrariam, o benfeitor que está nos procurando. Uma criança, a gente quer guiar e ela muitas vezes se sente contrariada, chora, berra, não é assim? Bate pé. E a gente, do ponto de vista da nossa evolução espiritual, não somos tão adultos quanto pensamos. Então, muitas vezes não é o obsessor, é o benfeitor, é o guia espiritual, que é sempre um espírito superior a nós que nos auxilia. Mas ainda que seja o benfeitor, nós encontramos na questão 466 do Livro dos Espíritos, a pergunta é por que Deus permite que espíritos inferiores nos tentem, nos obsidiem? E a resposta é que eles são instrumentos que muitas vezes se servem à providência para nos testar, para que nós nos fortifiquemos na fé. E que se a gente pensa no mal e quer praticar, é porque a gente quer praticar o mal. Então, a questão está em nós. Por isso que é tão importante a pureza do sentimento. Por isso que é bem-aventurados que têm puro coração, o órgão do sentimento, e que tem essa baita recompensa
de ver a Deus. E essa resposta da questão 466 do Livro dos Espíritos tem 3 períodos que insistem nesse diapasão. E se a gente sofre influência de obsessores é porque a gente deseja o mal. E as palavras são essas. Porque a gente deseja o mal. Então não vamos colocar a culpa em obsessor, porque ele é um instrumento da nossa vontade. Mas tem os benfeitores. Na medida que nós queiramos fazer o bem, chove de benfeitores. Para nos auxiliar, não para fazer o que nós devemos fazer. Tá? Então, isso é importantíssimo. E tem, então, os que nem pensam no mal, os que pensam, mas procuram não praticá-lo, e aqueles que pensam no mal e que se comprazem e que procuram fazer o mal, que pensam. E que aí são auxiliados por espíritos que não são bons. Em qual categoria nós nos encontramos? Acho que aqui a maioria desses que nem pensam no mal, né? Mas aí eu pergunto, basta não pensar no mal? É o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, obrigado pela contribuição, João. Nós temos que pensar no bem, e praticar o bem. Porque não basta que não se faça o mal, é necessário que faça o bem na medida das nossas forças. Construamos a paz que nós tanto queremos, promovendo o bem. Construamos a paz promovendo o bem. Não só fazendo, porque o fazer é consequência do pensar. E de se dar conta também. Se dar conta do bem, falar no bem, ver o bem e, sobretudo, fazer o bem. Mas lá no Evangelho fala que os mais evoluídos nem pensam no mal. Eu sei que, quando muito, eu me encontro nessa categoria dos que são acudidos por pensamentos não bons, que não é só em fazer o mal, em não fazer o bem. O comodismo é uma coisa cruel, nos faz mal para o corpo, e mal para uma pausa que se dá na nossa evolução, que é o dever nosso, né? Mas a gente vai procurando, mercê de momentos como esse, que nós estamos refletindo, estudos, esforços e tal, assistência de benfeitores que nos auxiliam quando nós pensamos no bem, a gente vai superando. É bom que se façam, então, essas coisas que estamos fazendo, esses encontros assim. Tem muito mais abordagem, fala do escampo. Lá está mais focado nesse aspecto das coisas que nós devemos evitar. Vamos falar um pouquinho do que nós devemos fazer. Fala em escampo, se a nossa palavra de Jesus também, se a nossa mão é motivo de escândalo, cortai, se o nosso olho é motivo de escândalo, arrancai, que é melhor entrar na vida sem um olho do que perder a vida. Porque vida é outra palavra que no Evangelho não é sinônimo de estar no corpo. A vida corporal não é sinônimo de vida do Evangelho. Pode estar no corpo e evangelicamente estar morto e estar muito vivo fora do corpo. Vivo no sentido evangélico é estar fazendo bem. Morto é estar acomodado, não fazendo bem. Quem sabe até fazendo mal. Tá? Então, tem essa explicação. E Kardec se empenha em explicar que essa é uma expressão radical, mas tem outros ensinamentos do Espiritismo que diz que isso é literal também. Muitas vezes, na nossa programação reencarnatória, é nós que pedimos vir com uma deficiência física, porque aquilo foi motivo de escândalo. Escândalo não é apenas o fato ruidoso, é tudo que seja contrário à lei de amor, à lei da prática do bem. Né, gente? E são bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Quem quer ver a Deus? Pensemos. Em João, no primeiro capítulo, versículo 18, diz que Deus jamais foi visto por alguém. E João Evangelista, na primeira epístola universal, são 3, na primeira epístola universal, ele só inverte a ordem das palavras. Em vez de dizer que Deus jamais foi visto por alguém, diz que ninguém jamais viu a Deus.
Em O Livro dos Espíritos, questão 244, que trata das percepções, dentre outras coisas, trata das percepções dos espíritos, no capítulo que tem como título A Vida Espiritual. Nós, no plano espiritual, será que nós, como espíritos, vamos ver Deus? E a pergunta é essa. Então, no contexto dos espíritos, pergunta se os espíritos veem Deus. E a resposta é que os puros espíritos veem e compreendem Deus. Os outros sentem e adivinham. Kardec não se fez satisfeito com essa resposta e ainda colocou item A e item B. Então, será que é engodo de Jesus, lá em Mateus, por isso que eu frisei bem, capítulo 5, versículo 8, dizer das bem-aventuranças, bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus, quando depois no próprio Evangelho está escrito lá, João 1, 18, Deus jamais foi visto por alguém. Alguém aqui já viu Deus? Em pessoa? Começa que Deus é Espírito, né? Em João 4. Deus é Espírito e importa que os que o louvem em Espírito e verdade. Então, com os olhos da carne, nós não vamos ver diretamente Deus. Mas os puros espíritos, que já não reencarnam mais, quando nós chegarmos lá, que vamos chegar, nós vamos ver e compreender Deus. Por enquanto, nós sentimos e adivinhamos Deus. Como assim? Bueno. Qual o maior mandamento na lei? Que nós amemos a Deus de todo o coração, de todo, então, o sentimento, então, sentir Deus, de toda a alma, de todas as forças e de todo o entendimento. O que nós podemos, por enquanto, a forma de vermos Deus é pelo sentimento, como está na questão 244, como está no que está explicado no mandamento maior, e pelo entendimento. Sentimento, então, é algo sentimental. E o entendimento é algo racional. E está lá, amar a Deus de todo sentimento, todo coração, que é o órgão do sentimento, e de todo o entendimento. Como que pode acontecer isso? Questão 385 do Livro dos Espíritos. Pergunta mais ou menos o que é que acontece com o espírito que tem essa pureza da criança e que depois de uma certa idade parece que muda. O espírito muda? Não. Aí os benfeitores espirituais da resposta começam a dizer que não, que é o mesmo espírito que começa a se revelar. E começa a dar explicação para o contexto da infância, que é uma fase necessária e benfazeja para todos nós. O espírito é o que ele se revela. A criança tem aquela candura, aquela brandura, que dá a ideia de pureza de coração, mas depois, então, aos 15, 20 anos, quando não precisa mais do carinho, do aconchego dos pais, se revela como era. E aí entra um parágrafo que diz assim: como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores. E quem tem puro coração, facilmente lhes apreende a explicação. Então, os processos de Deus, nós, cada um de nós, fazemos parte do processo de Deus ou somos processo de Deus. Então, os processos de Deus, estudando os atributos de Deus, abordado em várias passagens dos ensinamentos espíritas, também na questão 13 do Livro dos Espíritos, entre outras coisas, fala que Deus é absolutamente bom e justo. Então, os processos de Deus são caracterizados pela bondade, pela justiça e pela utilidade. Pela utilidade. Então, é importante que nos demos conta disso, porque também tem o Livro dos Espíritos, na questão 725, dentre outras coisas, aborda que o que é útil, que nós fazemos também, agrada a Deus.
O que é inútil não agrada a Deus, e o que for prejudicial ou nocivo, desagrada a Deus. Então, gente, nós podemos sentir Deus e entender Deus em tudo que vemos. Nós estamos aqui e os nossos movimentos peristálticos, os nossos sinais vitais estão se processando. Nós queremos isso, mas nós não estamos atuando diretamente para isso. Estão acontecendo, isso é uma maravilha, gente. A gente planta, o homem tem que plantar, mas quem que germina, quem que faz? E ainda as melhores coisas que nós façamos, quem que fez você? Quem que fez o outro? Foi Deus. Então são coisas, e aí vem o encontro, né, da sábia resposta em face da sábia pergunta: o que é Deus? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, vemos Deus em tudo, gente. Pela obra se reconhece o autor, se vê o autor. A gente vê uma bela construção, como está lá na questão 4 do Livro dos Espíritos, a gente deduz. Conhece o pedreiro que fez. Vê um escrito bem feito, enfim, tudo que se vê a gente reconhece. E as maravilhas que nos cercam extrapolam a capacidade de o homem fazer. Então é assim que vemos Deus. E aí é que nós seremos bem-aventurados. Ou essa é a bem-aventurança. Ver Deus, consequência da pureza de coração. É necessário humildade, não ter a soberba, para entender isso aí. E tem música, inclusive, para tal realidade. Uma música que diz: ouço Deus. Em qualquer aplicativo desses aplicativos de busca aí que a gente tem, o Chrome, por exemplo, eu entrei para conseguir, que é uma música bastante cantada no movimento espírita também, do Sérgio Santos, e cantada em diversas vozes, feminina, masculina, e se alguém souber cantar, pode cantar. Eu vou recitar, para que vocês não saiam antes da hora, tá, gente? E diz assim, ouço Deus no murmúrio das águas dos rios, ouço Deus nos ciclones, está na moda, né? Ouço Deus nos ciclones e mares bravios, ouço Deus no cantar matinal dos pardais, ouço Deus no lamento dos pobres mortais, vejo Deus nas estrelas reluzentes de luz, vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz, vejo Deus no suave perfume da flor, vejo Deus na presença do amigo na dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperança. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus nos ciclones e mares bravios. Sinto Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Gente, então, construamos a nossa pureza de coração para sermos bem-aventurados, a começar por vermos Deus, que já é a bem-aventurança. E quanto mais nós progredirmos, mais nós sentiremos, entenderemos Deus, até chegar ao ponto de puro espírito e ver e compreender a Deus. Chegaremos lá. Estamos a caminho. E que aproveitemos as oportunidades. Inclusive, daqui a pouco, recebendo um belo passo por cima, e lá na saída um talagaço de água, que é uma maravilha, quanto mais magnetizado. Benfeitores espirituais, mercê do empenho dos trabalhadores da casa, como se reconhece, estão então esses benfeitores espirituais trabalhando para o nosso bem. Trabalhemos nós também. Que assim seja. Muito obrigado.